Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Vamos nós para nossa aulinha. Hoje nós temos aula de ciências, certo? Pegue aí o seu livro Novo Pitanguá. Você vai abrir na sua página 102 e vai encontrar essa imagem, certo? Nós temos aí a unidade 4, que vai falar sobre do que são feitos alguns objetos. Observe a imagem que você vê aí, com o seu livro aberto, pegando a sua página 102 e 103. O que você consegue ver aí? Que imagem é essa? Estão vendo? Isso será que é um astronauta? Acho que sim, né? Um astronauta no espaço. Aí do lado tem um pequeno texto e tem algumas questões que a tia vai discutir aqui com vocês. E o que a gente vai estudar durante essa unidade é o material do que são feitos alguns objetos, tá bom? Vamos lá para esse texto aí nessa parte amarela. As roupas dos astronautas são feitas com diferentes materiais que os protegem contra as condições extremas do espaço. A gente sabe que lá no espaço, quando o astronauta vai visitar o espaço, vai à Lua, por exemplo, lá o espaço não é igual ao nosso, as condições elas são diferentes. Por conta disso, vocês acham que a roupa que o astronauta usa será que é a mesma roupa que ele usa aqui na Terra? Eu acho que não, né? Se não, do que vocês acham que é feita a roupa dele? Elas são compostas por várias camadas de materiais. A roupa do astronauta ela é feita de nylon, de poliéster, borracha, vidro. Acredita que tem até vidro no material que compõe a roupa do astronauta? Pois é. De que são feitas as roupas que usamos aqui na Terra? A tia quer que você registre aí no seu livro, num espaçozinho. A roupa que você está usando nesse momento, ela é feita de quê? Normalmente vem na etiqueta da sua roupa, dizendo que material é que foi usado para confeccionar a sua blusa. Será que é de algodão? Será que é de nylon? Será que é de poliéster? Diz aí. Registre aí, tá? De que são feitas as roupas que usamos aqui na Terra. Anote num cantinho aí, se não for possível anotar no livro, se não houver espaço, você anota no seu caderno. Aí nós temos 3 questõezinhas para discutirmos, onde tem assim, ó, conectando ideias. A primeira questão pergunta: na sua opinião, a escolha dos materiais que compõem os trajes espaciais, né, os trajes dos astronautas, foi realizada com base em quê? Eles pensaram em quê para utilizar esses materiais para fazer a roupa dos astronautas? O que vocês acham? Os materiais, crianças, eles foram escolhidos com base nas suas características, porque elas permitem que o astronauta explore o espaço, que ele possa viajar lá no espaço, protegendo o corpo do astronauta de temperaturas altas e contra a radiação do Sol. Tá? Essa seria uma resposta adequada, mas você pode responder com as suas palavras. E a questão 2 diz o seguinte: de quais materiais geralmente são feitos os objetos que utilizamos em nosso cotidiano? Dá uma olhada ao redor aí da tua casa. O que você está vendo? Está vendo uma mesa? Ela é feita de quê? Está vendo um armário? Ele é feito de quê? A roupa é feita de quê? Anote aí os objetos aos quais se usa para confeccionar alguns produtos. Anote na questão 2, tá bom? Normalmente os objetos eles são feitos de madeira, são feitos de plástico, de metal, de vidro, de algodão e tem outros materiais ainda que se usa para fazermos os objetos que usamos no nosso cotidiano. Então você vai registrar isso aí na sua questão 2. Passando para a questão 3, ela diz assim: algum material utilizado na elaboração dos trajes espaciais podem ser utilizados na fabricação das roupas que utilizamos em nosso cotidiano? Quais? Sim, né? Tem sim
alguns objetos que são usados na fabricação das roupas dos astronautas e que também são usados para fabricar as nossas roupas. Por exemplo, o nylon, o poliéster, né? Nossas roupas também são feitas com esse material, que também é usado na roupa dos astronautas, tá certo? Então, registre aí a sua resposta, depois vire a página do seu livro. Nós vamos agora para a página 104, que tem aí o subitem 6. Que tem como título metais, madeira, vidro, que são exatamente, né, os objetos que são usados para fabricar as coisas. Metais, madeira, vidro, tá bom? Tem uma imagem aí na sua página 104. Quem sabe o que é isso? Parece com o quê? Na verdade, tem dois objetos aí, né? Tem algo parecido com uma caneta e outro parecido com um potinho. Você já ouviu falar em caneta tinteiro? Essa aí é uma caneta tinteiro. Você sabia que antigamente as pessoas utilizavam esse tipo de caneta para escrever? Que as canetas antigamente não eram iguais às que a gente tem hoje? Eles precisavam também de tinta. A tia vai mostrar uma imagem de uma caneta que era usada antigamente para escrever. A ponta dessa caneta era inserida no tinteiro, num espaço com tinta. E aí ficava tinta, né, na parte aí do bico da caneta, e essa tinta era liberada durante a escrita. As canetas tinteiro de hoje têm um formato um pouco diferente e são feitas também de outros materiais. Antigamente fazia-se caneta com penas, hoje não, já se usa outro material. A caneta que você usa, a caneta disponível na sua casa, ela é feita de quê? Observe. A tia tem aqui mais de uma caneta. Eu tenho caneta aqui feita de plástico, eu tenho caneta feita de metal, que tem estruturas diferentes, tá bom? A questão 1, né, dessa página 104, ela pergunta assim: as canetas que você utiliza atualmente são do tipo caneta tinteiro? A caneta que você tem aí na sua casa é desse tipo, caneta tinteiro? Porque hoje existe essa caneta de um formato diferente da de antigamente. Mas eu acredito que nenhum de vocês utilize esse tipo de caneta, né? Essa caneta tinteiro que precisa colocar na tinta para depois escrever. O tipo de caneta que a gente usa é um tipo diferente e recebe um nome. A gente vai ver agora. Então, aí na questão 1, se você usa esse tipo de caneta, você vai dizer que sim. E se não, você vai dizer que não. Abaixo tem um texto que diz assim: ao responder a essa questão aí, né, que perguntou se você usa caneta tinteiro, você deve ter notado que as canetas utilizadas atualmente, ou seja, hoje em dia, de modo geral, são diferentes das canetas tinteiro. As canetas mais utilizadas atualmente são chamadas de canetas esferográficas. Esferográfica vem da palavra esfera. Lembra o que é uma esfera? Como se fosse o formato de uma bila, né? Uma bola redonda. Então, esferográfica vem da palavra esfera. Por que será que vem de esfera? Vocês sabiam que na ponta da sua caneta existe sim uma esfera? Pegue uma caneta e observe. Tem uma esfera na ponta da sua caneta. Por isso, as canetas que nós utilizamos são chamadas de canetas esferográficas. Durante a escrita, a esfera que está lá na pontinha da caneta, ela distribui a tinta contida em um tubo no interior da caneta, no papel, de maneira que não a esparrame. Ou seja, né, na pontinha aí tem uma esfera, ela vai distribuindo a tinta. Onde é que fica essa tinta? Você já observou? Se você puxar aí a ponta, você vai ver que dentro do tubo da caneta existe um tubinho cheio de tinta que vai sendo usado no papel à medida que a gente vai escrevendo.
E a esfera que está na ponta, ela permite que essa tinta que está dentro do tubo, ele vá sendo liberado na quantidade certa, né, no papel, para que vá aparecendo aí o que a gente escreve. A tinta está dentro do tubo aí na caneta, tá certo? Tem uma imagem aí que você pode observar, né, da ponta de uma caneta que mostra, sim, uma esfera na pontinha da caneta. Mas você pode observar também na caneta que você tem em casa. Então, passando aí para a sua página 105, a gente vai ver outros modelos agora, né, outros exemplos de outros objetos que são feitos também de material diferente. A tia vai fazer a leitura e você vai acompanhar. Além das canetas, outros objetos que utilizamos atualmente eram feitos no passado de materiais diferentes dos atuais. A gente sabe que antigamente existiam muitos objetos diferentes dos que a gente usa hoje. Por exemplo, o ferro de passar roupas. Vocês conhecem o ferro de passar roupas de antigamente? Pode ser que algum de vocês tenham, né, como exemplo aí alguma vozinha ou alguma mãe que guardou de lembrança um ferro de antigamente. E tem também o ferro que sua mãe deve ter aí para passar suas roupas. Vocês sabem a diferença entre eles? Do material usado, como é que ele funciona, o que um é diferente do outro. Vamos observar. Aí é uma imagem, né, de um ferro de antigamente. Como é que ele funcionava? Colocava-se brasa, né, brasa dentro dele, que é o carvão aceso. E aí ele era feito de ferro, né, esse ferro esquentava e aí ele passava na roupa. Observe essa parte de pegar o ferro, né, essa parte aí em cima. Ela era feita de ferro também, de metal? É claro que não, ele precisava ser feito de madeira. Por quê? Para não esquentar onde a gente iria pegar para passar, né? Se fosse feito de ferro, ia estar quente. E a madeira não, ela não esquenta como o ferro. Quando a energia elétrica ainda não fazia parte do dia a dia das pessoas, geralmente utilizavam ferro de passar roupas feito de ferro que era aquecido por meio de brasa, como a tia já falou. Antes, né, no tempo dos nossos avós, bisavós, não tinha energia elétrica. Eles não tinham em casa. No interior do ferro, dentro do ferro, né, era colocado carvão, como a tia já disse, depois de aceso, ou quando o carvão estava aceso, o ferro esquentava e ele passava a roupa. Vamos ver agora um modelo de um ferro utilizado atualmente. Tem aí no seu livro e a tia também vai mostrar a imagem aqui. Os modelos atuais de ferro de passar são feitos de plástico e de outros materiais. Eles utilizam a energia elétrica para ficar quentes e não o carvão. Outra diferença que a gente percebe, né, no peso. O ferro de hoje ele é bem mais leve, porque ele é feito de plástico. Então não tem mais o peso do de antigamente. O de antigamente era pesado, precisava fazer um esforço para passar a roupa. Tem uma questão 2 aí que você vai responder. Qual dos dois tipos de ferro de passar roupa você acha que tem mais vantagens de uso para as pessoas nos dias atuais? Qual é o que tem mais vantagem? É óbvio que o que tem mais vantagens é o ferro que se utiliza hoje, né? Então, a gente precisa perceber a importância da tecnologia na nossa vida. É importante ter a ciência e a tecnologia para que as coisas elas possam ir avançando e se tornando melhores para o nosso conforto, para a nossa segurança, tá certo? São os avanços tecnológicos. Eles facilitam as nossas atividades do dia a dia. Tá bom? O ferro de hoje, né, ele é mais leve, é mais versátil e mais fácil de usar. Tem inclusive uns ferros que tem uma partezinha que você coloca água dentro dele e ele solta o vapor. E aí ajuda, né, na hora de passar a roupa. Ela fica mais lisinha, vamos dizer assim. Esse ferro ele demanda menos esforço para funcionar, né? E o de antigamente, talvez até ele sujasse as roupas, né, com cinza, era mais pesado. Então, o de hoje certamente é muito melhor.
Por último, a gente tem aí, né, abaixo da questão 2. Com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, novos materiais foram desenvolvidos a fim de melhorar a eficiência e facilitar a utilização dos objetos. O plástico utilizado no cabo dos ferros de passar roupa atuais, por exemplo, tornou os objetos mais leves, facilitando o seu uso. Passe aí agora para a sua página 106, onde a gente tem novamente um outro exemplo de brinquedos, né? Você certamente tem brinquedos aí na sua casa. Será que as pessoas de antigamente, as crianças de antigamente, elas também tinham brinquedos? É claro que tinham. Será que eram feitos do mesmo material dos que você tem hoje na sua casa? A gente tem aí 2 exemplos, né? Um brinquedo feito de madeira e um brinquedo feito de plástico. Hoje em dia, além de fazer objetos de madeira, os brinquedos podem ser feitos de materiais como plástico, como metal, como a borracha, tá certo? Na questão 3 e última da atividade de hoje, você tem aí um quadro, onde nesse quadro você vai listar alguns dos seus brinquedos. Se você tem boneca, se você tem bola, você vai anotar aí em cada quadradinho o nome de um brinquedo que você tenha. E na frente você vai marcar um X do que esse brinquedo é feito, de que material. Ele é feito de plástico, de madeira ou de metal. Aí você vai marcar um X, tá bom? Tem uma dicasinha aí bem interessante, né, para finalizar, que é: doe brinquedos que você não utiliza mais. Eles podem alegrar o dia a dia de outras crianças. É verdade, se você tem um brinquedo na sua casa que não usa mais, doe, dê para uma criança que não tem brinquedos, para que ela possa brincar e se alegrar, tá certo? Então fiquem com Deus, registrem as respostas e mande as fotos para a tia, no grupo ou no PV. Tchau e até a próxima aula.